O choro do bebê ecoava na noite quente de São Paulo, um som que cortava o coração como uma faca. Ana Clara, com os olhos fundos de cansaço, segurava o pequeno Pedro contra o peito, tentando acalmá-lo. O armário da cozinha, com portas tortas e pintura descascada, estava vazio. Nem uma lata de leite, nem um pão velho, só poeira e a promessa de mais um dia de luta. No bolso do vestido puído, ela apertava uma pulseira de prata, fina e sem brilho, mas carregada de memórias. Era o último presente da irmã, Luana, que se foi há 2 anos, levada por uma doença que não deu chances. Ana Clara jurou nunca se desfazer dela, mas a fome de Pedro não entendia juras. Ele precisava de leite e ela precisava de coragem. Você já teve que abrir mão de algo que amava por alguém que ama mais? Pergunto a vocês. Fiquem até o final, porque essa história vai mostrar que Ana Clara morava num canto esquecido do bairro da Penha, onde as ruas cheiravam a asfalto quente e o barulho de motos nunca parava. A casa era um quartinho de paredes rachadas, com uma cama estreita e um colchão que rangia a cada movimento. Pedro, com seus 5 meses, não sabia da batalha que a mãe travava. Só sabia chorar, com aquele som agudo que fazia Ana Clara sentir o peito apertado, como se o ar faltasse. Ela tentou de tudo. Pediu fiado na vendinha, bateu na porta da vizinha, mas ninguém podia ajudar. O dinheiro do último bico como faxineira tinha acabado e o aluguel estava atrasado. A pulseira era a única coisa de valor que restava. Não era valiosa para o mundo, mas para Ana Clara era um pedaço de Luana, a irmã que a abraçava nas noites difíceis e prometia que tudo ia dar certo. Naquela manhã, com o sol escaldante batendo na calçada, Ana Clara ajeitou Pedro no colo, cobriu os ombros com um lenço velho e saiu. O caminho a cada passo era um lembrete do que ela estava prestes a fazer. A pulseira, guardada no bolso, parecia queimar sua mão. Ela parou em frente a uma loja de penhores, uma vitrine empoeirada com letreiro torto que dizia "Compro ouro e prata". Nunca tinha entrado num lugar assim. Lugares como esse eram para gente com coisas valiosas, não para alguém como ela, com um vestido remendado e tênis furado. Mas o choro de Pedro, agora mais fraco, como se ele também estivesse cansado, a empurrou para a frente. Você teria coragem de entregar algo tão precioso? Ela se perguntou, enquanto a mão hesitava na maçaneta. O sino da porta tocou, um som leve que parecia alto demais no silêncio da loja. Dentro, o ar era pesado, com cheiro de metal, aditou e madeira antiga. Prateleiras de vidro exibiam relógios quebrados, correntes emaranhadas e anéis que ninguém nunca veio buscar. Atrás do balcão, um homem de pele bronzeada. Seu Vicente, o dono, tinha olhos fundos e uma expressão que misturava tédio e desconfiança. Vestia uma camisa social amassada, com as mangas dobradas, e um avental de couro que parecia mais velho que ele. "Posso ajudar?" perguntou, a voz seca, sem levantar da cadeira. Ana Clara engoliu em seco. Pedro remexeu no colo, procurando o peito, e ela o ajeitou com cuidado, tentando esconder o nervosismo. "Eu queria saber se o senhor compra prata", disse, quase num sussurro, como se as palavras doessem ao sair. Seu Vicente ergueu uma sobrancelha, apontou para o balcão com o queixo. "Depende. Mostra o que tem aí." Ela hesitou, sentindo o peso da pulseira no bolso. Era só um pedaço de metal para ele. Mas para ela era Luana rindo, Luana cantando, Luana prometendo que nunca a deixaria sozinha. Com as mãos tremendo, Ana Clara tirou a pulseira e a colocou sobre o pano verde do balcão. A prata refletiu a luz fraca da lâmpada e, por um instante, seu Vicente pegou a pulseira com dedos calejados, girou-a contra a luz e franziu a testa. "É antiga. Prata pura, mas sem pedra, sem detalhe. Não vale muito." Ele fez uma pausa, olhando para Ana Clara, que mantinha a cabeça baixa, tentando não chorar. "Quanto você quer por isso?" A pergunta a pegou desprevenida. Ela não sabia o preço da prata, não sabia o preço de nada. Só sabia que Pedro precisava comer. "Eu só preciso de dinheiro para comprar leite. Ele está com fome desde ontem." A voz dela falhou
e Pedro soltou um gemido baixo como se entendesse. O homem ficou em silêncio, observando a pulseira, depois o bebê, depois ela. Algo no olhar dele mudou, uma rachadura na fachada dura. Seu nome? Perguntou, a voz menos fria. Ana Clara. E ele é Pedro. Seu Vicente assentiu, devolvendo a pulseira ao pano. Volte amanhã. Hoje não compro nada. Ana Clara arregalou os olhos, o coração disparado. Ele a encarou por mais um segundo, então se levantou, caminhando até o fundo da loja, onde uma cortina escondia uma porta pequena. Ana Clara ficou ali, com Pedro nos braços, sentindo o peso da incerteza e o vazio da fome, enquanto o som dos passos de seu Vicente ecoava no silêncio. O silêncio da loja parecia engolir tudo, exceto o som abafado dos passos de seu Vicente voltando do fundo. Ana Clara segurava Pedro com força, o coração batendo descompassado, como se cada segundo ali decidisse o destino deles. A pulseira de prata ainda descansava sobre o pano verde, brilhando de leve sob a luz fraca, como se zombasse da sua esperança. Ela queria falar, implorar, mas a voz travava na garganta, sufocada pelo orgulho e pelo medo. Pedro, inquieto, mexeu a cabecinha e Ana Clara o apertou mais contra o peito, como se pudesse protegê-lo da incerteza que o cercava. Seu Vicente reapareceu, Ele parou diante do balcão, os olhos fixos nela, como se tentasse ler algo além das palavras. Olha, menina, começou ele, a voz rouca, quase hesitante. Essa pulseira não vale muito no mercado, talvez R$ 50 no máximo. Ana Clara sentiu um vazio no estômago. R$ 50 não comprariam nem uma semana de leite. Ela abriu a boca, mas antes que pudesse responder, ele levantou a mão pedindo silêncio. Mas eu não vou te deixar sair daqui de mãos vazias. Ele deslizou 2 notas de R$ 100 sobre o balcão, dobradas com cuidado, como se fossem mais que dinheiro. Toma, isso é para hoje. Pro leite, pras fraldas, pro que precisar. Ana Clara arregalou os olhos, confusa. Mas, e a pulseira? Seu Vicente olhou para a peça de prata, depois para ela, e havia algo nos olhos dele que ela não entendia. Uma mistura de cansaço e algo mais profundo, quase como remorso. Fica com ela por enquanto. Não gosto de fechar negócio com alguém que está com fome. A frase saiu firme, mas havia uma suavidade nas entrelinhas. Algo que Ana Clara não esperava de um homem com aquele rosto marcado pelo tempo. Ela hesitou, olhando para as notas. Aceitar dinheiro de um estranho, sem dar nada em troca, parecia errado. Como se estivesse traindo a si mesma. Por que está fazendo isso? Perguntou, a voz tremendo, quase um sussurro. Seu Vicente não respondeu de imediato. Ele se virou, pegando um pano para limpar o balcão, como se precisasse de algo para ocupar as mãos, porque nem tudo é negócio, menina. Às vezes é só fazer o que é certo. Ele não olhou para ela ao dizer isso, mas Ana Clara sentiu que aquelas palavras pesavam mais do que ele deixava transparecer. Por um instante, ela viu algo mudar no rosto dele. Era como se uma lembrança antiga tivesse voltado à tona, uma ferida que ele carregava em silêncio. Anos atrás, seu Vicente teve uma filha, Mariana. Ele se lembrava dela, jovem, grávida, sozinha, pedindo ajuda com os olhos, mas nunca com palavras. E ele, orgulhoso, achou que ensinar uma lição era mais importante do que abrir os braços. Quando Mariana se foi, num acidente que ele nunca entendeu completamente, tudo o que sobrou foi a culpa e uma caixa de memórias que ele não ousava abrir. Ana Clara, com seu bebê faminto e sua pulseira de prata, era como um eco daquela filha que ele não salvou. Pega o dinheiro, insistiu ele, agora com um tom mais firme, como se quisesse encerrar o assunto. Ana Clara, ainda atordoada, estendeu a mão devagar, os dedos roçando as notas. Ela olhou para Pedro, que dormia agora, alheio ao peso daquele momento. Obrigada, murmurou, quase sem som, guardou as notas no bolso e pegou a pulseira com cuidado, como se temesse que ela desaparecesse. Eu volto amanhã, prometo.
Seu Vicente apenas assentiu sem dizer mais nada e voltou a limpar. Ana Clara saiu da loja com passos leves, mas o coração ainda carregado. O calor do meio-dia queimava as ruas da Penha e o barulho das motos e dos vendedores ambulantes parecia distante, como se ela estivesse em outro mundo. No bolso, as notas de R$ 100 pareciam irreais, um alívio temporário que não apagava a dúvida. Por que um estranho faria isso? Porque ele não quis a pulseira? Ela apertou Pedro contra o peito, sentindo o calor do corpinho dele, e decidiu que não pensaria muito. Por hoje haveria leite. Por hoje, Pedro não choraria de fome. Ela seguiu pela calçada, o lenço escorregando do ombro, e entrou numa vendinha na esquina, onde o cheiro de pão fresco misturava-se com o som de uma rádio antiga. O cheiro de pão quente da vendinha ainda pairava na memória de Ana Clara enquanto ela caminhava de volta para casa. O pacote de leite em pó e Pedro, agora saciado, dormia tranquilo em seu colo, o rostinho sereno como se o mundo não tivesse peso. Mas Ana Clara sentia um nó no peito, uma mistura de alívio e desconfiança. As palavras de seu Vicente ecoavam em sua cabeça. Volta amanhã, a gente conversa com calma. O que ele queria? Por que não pegou a pulseira? A prata fria ainda estava no bolso, um lembrete de que nada estava resolvido. O sol da tarde queimava as ruas da Penha e ela acelerou o passo, querendo chegar logo ao quartinho onde podia fechar a porta e, por um instante, fingir que tudo estava bem. Na manhã seguinte, o céu estava encoberto, com nuvens pesadas que prometiam chuva. Ana Clara ajeitou o lenço no ombro, colocou Pedro nos braços da vizinha Dona Cida, que cuidava dele por uns trocados, e seguiu para a loja de penhores. A pulseira, embrulhada num pedaço de pano, parecia mais pesada hoje, como se carregasse não só o valor da... Ela empurrou a porta de vidro e o sino tocou, cortando o silêncio da loja. Seu Vicente já estava lá, atrás do balcão, organizando uma pilha de relógios antigos. Ele ergueu os olhos e, por um segundo, Ana Clara achou que viu um brilho de alívio no rosto dele, como se ele temesse que ela não voltasse. Bom dia, Ana Clara, disse ele, a voz mais suave que no dia anterior. Trouxe a pulseira? Ela assentiu, hesitante, e colocou o pano sobre o balcão, desdobrando-o com cuidado. A prata reluziu sob a luz da lâmpada, mas seu Vicente nem tocou na peça. Em vez disso, cruzou os braços e a encarou. Eu pensei no que você disse ontem, sobre o leite, sobre o Pedro. E cheguei a uma conclusão. Ana Clara franziu a testa, o coração acelerando. Que conclusão, senhor? Ele fez uma pausa como se escolhesse as palavras com cuidado. Essa pulseira é sua. Não vou comprar, mas quero te propor outra coisa. Outra coisa? Seu Vicente se inclinou sobre o balcão, os olhos fixos nos dela. Preciso de alguém aqui na loja. Nada complicado, só organizar as prateleiras, limpar os mostruários, atender quem entra. Coisa leve. Posso pagar um salário justo? Ana Clara piscou atordoada. Um emprego? Ela, que só sabia fazer faxina e cuidar de criança? Mas eu nunca trabalhei numa loja assim. Respondeu a voz cheia de dúvida. Não sei se dou conta. Seu Vicente deu um meio sorriso, o primeiro que ela viu nele. Quem cuida de um filho com tanto cuidado como você sabe aprender qualquer coisa. É só querer. O silêncio caiu entre eles, pesado, mas não desconfortável. Ana Clara olhou para a pulseira, depois para o rosto marcado de seu Vicente. Algo na voz dele, na forma como ele falava, parecia sincero, mas ela ainda hesitava. E se fosse uma armadilha, e se ele quisesse algo em troca, ela conhecia o mundo, mas então ele falou, quase como se lesse seus pensamentos. Não é caridade, menina, é uma chance. Para você e para mim. A última frase saiu tão baixa que ela quase não ouviu, mas o peso daquelas palavras a atingiu como um raio. Seu Vicente se virou, pegando uma caixa de madeira antiga num canto da loja. Ele a abriu, revelando um monte de papéis amarelados e objetos esquecidos. Olha isso aqui, disse, apontando para a bagunça. Tem anos que não mexo nisso.
Talvez você encontre algo que preste. Ana Clara se aproximou, ainda hesitante, e começou a folhear os papéis. Entre eles encontrou uma carta, a caligrafia delicada e desbotada. Não leu, mas viu o nome Mariana assinado no canto. Seu Vicente, que observava de longe, ficou quieto, o rosto endurecendo por um instante. Ana Clara fingiu não notar e guardou a carta no lugar, sentindo que tinha tocado em algo que não deveria. Eu aceito, disse ela por fim, com a voz firme, mas os olhos baixos. Seu Vicente assentiu como se já esperasse a resposta. Então começa agora. Tem uma prateleira ali no fundo que tá uma bagunça. Vamos ver o que você faz com ela. Ana Clara ajeitou o lenço, sentindo um calor novo no peito, uma mistura de medo e esperança. Ela caminhou até a prateleira, onde correntes emaranhadas e pingentes quebrados se misturavam numa confusão de metal. Enquanto separava as peças com cuidado, o som da chuva começava a bater no telhado da loja, um tamborilar suave que parecia embalar o momento. A chuva tamborilava no telhado da loja, um som constante que parecia dar ritmo aos pensamentos de Ana Clara, enquanto ela desenredava as correntes emaranhadas na prateleira. Cada peça que separava, cada pingente que colocava com cuidado sobre o pano, parecia um pequeno passo para longe da escuridão que a perseguia há meses. A pulseira de prata era como se, pela primeira vez, o peso da memória de Luana se misturasse com uma faísca de esperança. Seu Vicente, do outro lado do balcão, folheava um caderno velho, mas seus olhos voltavam para Ana Clara de vez em quando, observando a calma com que ela trabalhava. A loja, antes um lugar de silêncio frio, começava a parecer viva, como se a presença dela trouxesse um pouco de luz. Dias se passaram e Ana Clara voltou à loja todas as manhãs, deixando Pedro com Dona Cida. Ela aprendia rápido como limpar os vidros sem deixar marcas, como organizar as peças por tamanho, como falar com os clientes que entravam desconfiados, querendo vender ou comprar algo. Seu Vicente, que antes mal abria a boca, começou a ensinar pequenos truques do ofício, como distinguir prata verdadeira de imitação só pelo toque. Você tem jeito, menina, disse ele certa vez, e Ana Clara sorriu, tímida, mas mesmo com o salário modesto, o aluguel atrasado ainda pesava, e a síndica do prédio já havia deixado um aviso de despejo na porta. Numa tarde cinzenta, enquanto Ana Clara varria o chão da loja, a porta se abriu com força e Dona Cida entrou, ofegante, com Pedro no colo. Ana, problema. A síndica chamou a assistência social. Disse que eu cuido de criança demais, que é irregular. Eles querem levar o Pedro. Ana Clara largou a vassoura, o coração disparado. Levar meu filho? Não, isso não. Ela pegou Pedro, que começou a chorar, assustado com a confusão. Antes que pudesse dizer mais, uma voz firme cortou o ar. Algum problema aqui? Era seu Vicente, que tinha saído dos fundos, o rosto sério, mas com uma calma que impunha respeito. Quem é o senhor? Perguntou uma mulher de terninho, que Ana Clara reconheceu como a fiscal da assistência social. Sou o patrão dela. E, se precisar, sou quem garante que essa mãe e esse menino tenham onde morar e o que comer. Ana Clara o encarou atônita. Como ele sabia? Ele apenas piscou, um gesto quase imperceptível, como quem diz, eu prometi estar aqui. A fiscal recuou, murmurando algo sobre voltar com orientações, e a pequena multidão que se formara na porta se dispersou. Dona Cida, aliviada, entregou Pedro a Ana Clara, que o abraçou com força, as lágrimas escorrendo em silêncio. Naquela noite, depois de fechar a loja, seu Vicente chamou Ana Clara para o canto. Eu sei do aluguel atrasado, disse ele sem rodeios. Fui ao seu prédio hoje e paguei os meses que você deve. E não é favor. É porque você e o Pedro são mais do que clientes para mim agora. Ana Clara ficou sem palavras, os olhos marejados. Por que, seu Vicente? Porque está fazendo tanto por nós? Ele suspirou, olhando para uma foto desbotada na prateleira, porque eu não estendi a mão quando minha filha precisou, e não vou cometer esse erro de novo. Ana Clara segurou a pulseira no bolso, sentindo o metal frio contra os dedos. Eu nunca vou esquecer isso, disse a voz embargada. Você me deu mais do que dinheiro.
Me deu dignidade. Seu Vicente apenas assentiu, sem sorrir, mas com um brilho nos olhos que dizia tudo. Você já tinha dignidade, Ana. Só precisava de alguém para te lembrar disso. Os dias seguintes trouxeram uma leveza que Ana Clara quase esquecera que existia. Ela voltou para casa com Pedro nos braços, o sol da manhã pintando as calçadas da penha com tons dourados. No bolso, junto à pulseira de Luana, havia agora uma chave da porta lateral da loja que seu Vicente entregara com um simples: "Confio em você." E enquanto caminhava, com o vento morno bagunçando o lenço, ela sentiu algo novo crescer dentro de si. A certeza de que, às vezes, a vida usa Agora quero saber de vocês. Já tiveram alguém que apareceu do nada e mudou tudo com um gesto de bondade? Ou já abriram mão de algo precioso por quem amam? Contem nos comentários, porque suas histórias podem inspirar outros corações. Deixem um like se acreditam que o mundo ainda tem espaço para bondade. Compartilhem com quem precisa ouvir isso hoje e digam de onde estão nos acompanhando. Até a próxima, porque aqui a gente não só conta histórias, a gente prova que a vida ainda sabe surpreender.